Olá, esse é um vídeo de continuação dos comentários sobre marcas e canais, como perceber e como usar os conceitos de marcas e canais para entender visualizações, agora com um foco em um canal muito específico que é muito eficaz, muito eficiente e que precisa de nossa atenção para entender as maneiras como ele é usado. Nós vamos discutir o espaço, vamos esquecer um pouco dados de redes, dados espaciais, de mapas, dados geográficos, e vamos nos concentrar um pouco em decisões de design e maneiras de usar o espaço para tabelas, como reconhecer e quais são as decisões que alguém designer tem nesse momento. E por que espaço, né? Recorda que lá nos rankings de Munzner, que a gente discutiu no último vídeo, os canais mais efetivos para comunicar informação, tanto ordinal quanto categórica, são canais que têm a ver com posição, com espaço na visualização. Eles estão em destaque aqui no topo desse esquema e essa efetividade tamanha é a motivação para a gente discutir especificamente o uso desse canal, desse espaço para informação. Tá? E aí, para organizar nossa discussão, vamos logo combinar que existem 4 maneiras de usar o espaço. Nós vamos discutir particularmente 4 maneiras de usar espaço na visualização de dados. Um é para expressar quantidade, expressar atributos quantitativos, usando posição, vertical, horizontal, de várias maneiras. 2 é para separar categorias, e aí toda vez que a gente separa categorias, a gente precisa também ordenar e alinhar os dados, as marcas que estão representando dados dessas categorias. Pega esse exemplo aqui para a gente usar de saída. Então eu peguei dados da API do Spotify. O Spotify traz várias informações sobre, por exemplo, fonogramas. Eu peguei todas as músicas de Caetano Veloso que eu consegui da API e eu baixei 2 atributos para cada música. Um item é uma música e eu tenho 2 atributos. Um que vocês estão vendo aí que está sendo representado é a popularidade segundo o Spotify dessa música. E outro é a valência dessa música. A valência é uma das medidas de humor, clima, né, que tem a ver com dizer se algo é alegre, se algo é animado ou eufórico. Tá? Então, um sambão provavelmente tem valência alta, mas às vezes uma música leve, porém lenta, porém, né, uma canção de niná também talvez seja alegre. Então, vendo esses dados aqui de Caetano nessa visualização, repara que eu estou usando pontos como marcas, né? Cada música está representada como um ponto e tem 2 atributos dessa música sendo representados, ambos são quantitativos. Eu escolhi mapear um deles para a posição horizontal dos pontos, como mais à direita um ponto está maior é a valência desse ponto, e o outro está representado na área desse ponto, né? A gente chama normalmente de tamanho, mas ou a gente está falando de raio ou a gente está falando da área 2D desse ponto, normalmente é da área. Então, o outro está representado na área do ponto. Quanto maior for o ponto, mais popular é essa música. E aí, tarefas relevantes de serem feitas nesse conjunto de dados, né? Uma possível é procurar extremos, identificar a distribuição, comparar a música de maior valência com a de menor valência. Poderia querer procurar correlação entre valência e popularidade também. Repara de saída, espero que esteja claro que é muito mais fácil realizar essas tarefas no atributo que está mapeado no eixo horizontal, na posição horizontal, do que no atributo que está mapeado no tamanho dos pontos. Isso a gente já discutiu no vídeo passado, que acontece porque nós, como seres humanos, conseguimos perceber com mais precisão e mais rapidamente diferenças entre posições do que entre tamanhos de marcas. Então, o primeiro uso de espaço que está acontecendo aqui é para representar uma quantidade e fica logo claro que entre esse canal e outros que eu posso ter, esse vai ser sempre o prioritário, esse vai ser sempre o que eu vou escolher colocar no atributo que eu quero dar mais facilidade, né, de ser lido para uma audiência, porque é o atributo que seres humanos percebem melhor em pontos, em marcas que nós estivermos usando. Agora considera que a gente queira comparar as músicas de Caetano com músicas de outros artistas. Tá? Eu baixei também no Spotify músicas de mais 3 artistas. E aqui está o resultado dessa comparação, uma visualização que compara essas músicas desses artistas. Eu preciso identificar quais são as músicas de cada um desses artistas. Meus dados agora têm 3 atributos. O artista, a qual uma música pertence, né, a valência e a popularidade dessa música. E aí, dentre as maneiras de representar o artista, essa variável nominal, esse atributo nominal dos meus dados, eu escolhi aqui uma que vocês devem reconhecer de várias visualizações, que a gente
popularmente chama de colocar no eixo vertical os artistas. Isso é uma meia-verdade, esse eixo, porque no fundo não existe um eixo, né, um contínuo que vá de Gal para Caetano para Gil. O que existe é que eu tenho um espaço vertical na minha visualização e eu separei, né, regiões desse espaço vertical para diferentes categorias dos meus dados. Então, na região mais de baixo existe uma faixa, né, na horizontal aqui de espaço, que se um ponto está lá, você reconhece que esse ponto é uma música, representa uma música de Caetano Veloso. Acima dele tem uma região de Gal Costa e assim por diante. Eu escolhi que os pontos de Caetano vão estar postos numa região na horizontal, eles estão inclusive alinhados, né? Todos têm o mesmo meio dentro dessa região, mas isso é uma segunda decisão, além da decisão de separar as categorias em regiões. Como é que seria uma alternativa sem separar, Nazareno? Bom, eu poderia ter colocado todos os pontos num mesmo contínuo, numa mesma região, e, por exemplo, separar as categorias baseado na cor do ponto, no formato do ponto, ou em alguma outra categoria, algum outro atributo do ponto que eu perceba como sendo categórico. Não foi isso que eu fiz, eu separei em regiões diferentes. Como separação é o canal que nós, exposição é o canal que nós seres humanos percebemos com mais efetividade, o que acontece é que separar as categorias dessa maneira é um design muito efetivo, né? Comunica muito rapidamente as categorias, e é por isso que, aliás, que a gente vê ele o tempo todo, em todo canto. Bom, então, tendo visto que nós, né, já usamos espaço aqui para representar uma variável quantitativa e para separar categorias, também são dois usos do espaço já claros. Tem um terceiro uso do espaço importante que acontece toda vez que a gente separa categorias, que é a decisão de como é que a gente vai ordenar as regiões que nós demos a essas categorias. Se você reparar, não existe uma ordem inata, né, uma variável nominal, não existe uma ordem inata entre esses quatro artistas. Eu posso atribuir uma ordem minha, uma ordem cronológica, seria uma ordem que vem de outro atributo, uma ordem alfabética, que vem a partir de uma ordenação também, né, que não é das categorias, mas tem a ver com os nomes das categorias. Ou eu posso usar uma outra ordenação que facilite alguma tarefa para mim. Tá? Toda ordenação ela é decisão de quem é designer e ela vai facilitar algumas tarefas e dificultar outras. Por exemplo, se você reparar, o que está acontecendo nessa ordenação que está agora é que ela é alfabética. Ela está alfabética de baixo para cima por causa da forma como a biblioteca que eu usei funciona. Mas sabendo que ela é alfabética, né, se houverem muitos artistas, isso facilita que você encontre um deles. Basta você procurar, a gente tem a habilidade razoavelmente de lidar, né, com séries de palavras ordenadas e encontrar uma letra com alguma rapidez, uma palavra com alguma rapidez. Mas se a tarefa que eu quero facilitar sobre essas categorias for outra ordenação talvez facilite mais a tarefa. Por exemplo, se eu ordenar as categorias com base em alguma característica da distribuição do atributo valência, vai ser mais fácil realizar tarefas de comparação entre essas distribuições. Vê como agora está muito mais fácil saber que quem tem as músicas mais alegres em geral desses quatro aqui é Gil, e não surpreendentemente quem tem as músicas mais trágicas, né, mais tristes é Maria Bethânia. Gal e Caetano ficam no meio. Se você quer saber, eles estão ordenados, essas quatro categorias estão ordenadas pela média da valência desses artistas. Então facilita muito agora, por exemplo, saber quem é o maior, quem é que tem a música mais alegre, a música mais triste, e assim por diante. Eu consigo realizar mais tarefas quando as minhas categorias estão ordenadas. E eu queria chamar a atenção para o fato que categorias sempre precisam ser ordenadas por nós. Né? A definição de categoria que a gente está usando é que é um atributo que não tem ordem inerente, nós precisamos decidir as ordens, e as ordens facilitam muito ou dificultam certas tarefas. A quarta decisão de design tem a ver com alinhar as regiões das categorias. Tá? Aquela ordenação, aquela posição que eu coloquei uma em cima da outra pode parecer natural, mas ela é arbitrária, ela é só uma das posições possíveis. Vê o que acontece quando eu alinho as regiões das categorias agora, não mais uma sobre a outra, mas uma ao lado da outra. Tá? Ficou, eu espero que esteja bem mais difícil de fazer as comparações que eu estava fazendo antes. Então, essa é uma decisão pior para facilitar a comparação de distribuições, a comparação de extremos, a comparação de valores entre Caetano, Gal, Gil e Maria Bethânia, do que a decisão anterior de colocar um sobre o outro. Por que isso está acontecendo? Porque quando nós falamos de canais, né, o canal que está lá em cima para perceber realmente diferenças em variáveis quantitativas, para perceber a variação de um atributo quantitativo, é a posição em uma escala alinhada.
né? Quando as duas escalas começam no mesmo ponto na vertical, elas estão alinhadas por um ponto. Nesse sentido aqui, as escalas que estão variando na horizontal, elas não estão mais alinhadas no mesmo início. Elas têm inícios em lugares diferentes da página, e aí eu tenho bastante dificuldade de comparar. Ainda consigo fazer comparações, mas minhas comparações ficam bem mais lentas do que naquela miniatura ali embaixo da tela que tem as escalas alinhadas. Ok, espero que isso exemplifique então os 4 usos de espaço que nós podemos fazer, ou que nós fazemos principalmente para representar dados tabulares. Esse é um segundo exemplo mostrando como alinhar funciona em um outro cenário. Repara que no gráfico da direita, o gráfico de linhas, né, todas as linhas elas têm a posição horizontal de uma linha, representa a quantidade de tweets publicados de um partido em um mês em relação ao zero. Então todas estão usando a mesma escala com base no zero, na base da visualização. No idioma de áreas empilhadas, o da esquerda, a altura de uma área, na verdade, ela não significa nada em relação ao zero. Ela significa apenas em relação à área que está imediatamente abaixo dela. Então, a altura de uma área ela é medida em uma escala que não está alinhada com a da área de baixo. A da área de baixo começa na área ainda abaixo dessa segunda, né? Então, como são escalas desalinhadas, é difícil comparar a altura de áreas, né, que estão uma sobre a outra, ou até mesmo a mesma área em diferentes pontos. Você tem dificuldade de compará-la também, porque ela está começando em diferentes bases que vão se movendo de acordo com o que acontece nas áreas abaixo disso. É por isso que no gráfico de áreas empilhadas é difícil fazer comparações sutis, comparações pequenas. Por outro lado, claro, a gente consegue entender o que está acontecendo com o agregado que você não consegue entender facilmente com as linhas. Então, é um exemplo de como a decisão de alinhar categorias, regiões de categorias, né, ou alinhar escalas das categorias, impacta diretamente na leitura da visualização. Finalmente, uma outra forma de alinhar essas mesmas categorias seria não só alinhá-las, mas separá-las, né? Separo agora cada linha em sua região. Isso facilita, né, perceber com mais detalhe o formato de cada linha, dificulta a comparação das linhas, comparado com quando elas estão superpostas. Eu tirei elas, uma visualização estava superposta na outra, agora elas estão justapostas, né? Está uma ao lado da outra. Isso facilita perceber cada linha, dificulta a comparação entre linhas e ver como o alinhamento dessas regiões também impacta na leitura. As pequenas visualizações que estão em uma mesma região na horizontal, estão alinhadas na horizontal, eu consigo comparar as alturas delas facilmente, mais facilmente do que comparar qualquer quadrado de um desses da linha superior com um quadrado inferior. Tá? O alinhamento da escala está o tempo todo facilitando ou dificultando que a gente leia essas visualizações. Último exemplo de alinhamento, eu posso também ver como agora, ao alinhar o início de 2019 e o início de 2020, né, eu mudei a codificação dos dados para que haja duas categorias, uma categoria 19 e uma categoria 20, e eu alinhei o início de 19 e 20, agora eu facilito que a gente compare como foram os 2 anos, né, como foi janeiro, como foi fevereiro dos 2 anos, porque eu estou fazendo comparações, de novo, alinhadas. O tempo todo, gente, as decisões de design da gente podem ser reduzidas a entender como decisões de design relacionadas com o espaço podem ser reduzidas a entender como essas 4 coisas estão interagindo para facilitar ou dificultar a leitura de uma visualização. Então, destilando esses usos que a gente passou até agora no espaço, eu queria sugerir 3 então dicas ou caminhos para você sempre lembrar quando estiver usando espaço em visualização de dados. O primeiro vem mais da última aula e tem a ver com o lembrete de sempre colocar no espaço, na posição, as principais variáveis ordinais ou quantitativas que você tiver. A gente sempre vai conseguir fazer comparações melhores no espaço, se na posição horizontal ou na posição vertical. Sempre lembra disso. O que é principal deve estar no espaço, o que é principal deve estar em posição, seja ela horizontal ou vertical. Segunda dica e sugestão é lembrar sempre que toda vez que a gente estiver usando espaço para separar categorias, essas categorias devem ser ordenadas por nós. Não existe ordenação padrão para a categoria, você tem que decidir que ordenação usar. E aí, a terceira coisa é lembrar que ao separar o espaço para diferentes categorias, tudo que você alinhar e tudo que você deixar próximo vai ser mais fácil de ler e de comparar. Então, o primeiro ponto ele meio que já foi coberto no vídeo passado, eu vou ilustrar os outros 2 pontos.
Primeiro, compara na visualização da esquerda e na da direita, como é muito mais fácil realizar tarefas de encontrar máximo e mínimo, comparar distribuições e até comparar duas barras que são parecidas na visualização da direita. Tá? O que está acontecendo nessa visualização é que você está vendo as categorias ordenadas da maior para menor valor da única variável quantitativa que está sendo vista aqui. Então, é mais fácil comparar valores dessa variável quantitativa quando eles são parecidos, se as barras estiverem próximas, né? É mais fácil encontrar o máximo e o mínimo se elas estão ordenadas, e é mais fácil perceber o formato também na distribuição se essas marcas estão ordenadas, né? Se as regiões verticais estão ordenadas do maior para o menor valor. A ordenação funciona também em outros cenários. Veio nesse exemplo aqui, né, da divisão da visualização em regiões, uma região para cada linha, para deixar cada linha bem isolada e você perceber as variações dessa linha, também é necessário uma ordenação dessas regiões. Né? Outros está vindo primeiro, depois PT, depois PSL, porque eu ordenei essas regiões do maior para o menor valor médio do número de tweets, que é a variável mais importante sobre a qual nós queremos fazer tarefas nessa visualização. Isso era sobre a ordenação. Mas quando a gente separa as regiões, além de ordená-las, a gente também tem que decidir quais ficam próximas, né, e como elas se alinham. Essas duas coisas são muito importantes para facilitar certas leituras da visualização. Repara nessa visualização como foi decidido que existe uma região do espaço, né, para cada mês. Aqui os meses eles estão sendo tratados como ordinais, não existe um contínuo entre os meses, né? Para cada mês aqui eu tenho um espaço onde existem 6 barras, 6 marcas, uma para cada partido. E aí tudo que está próximo dentro desse mês é mais fácil de ser comparado do que o que está em meses diferentes. Nós também percebemos, por exemplo, todas as barras vermelhas como fazendo parte de uma unidade, a gente consegue perceber e comparar as barras vermelhas porque elas têm essa semelhança entre elas, mas a proximidade sempre vence, a proximidade sempre é o canal que nos transmite mais facilmente a sensação de grupo e a capacidade de comparar as barras. O fato de elas estarem alinhadas também, né, no eixo horizontal facilita essas comparações. Nessa outra visualização, né, ao invés de comparar o que está mais fácil de ser comparado aqui, de novo, é o que está dentro de uma dessas pequenas visualizações, né, são as barras que estão próximas aqui, isso é muito mais fácil de ser comparado do que as barras de regiões diferentes dessa, a decisão de o que vai segmentar teu espaço e quais são as barras que vão ficar próximas, quais são as barras que vão ficar longe, que barras vão ficar alinhadas, que barras vão ficar desalinhadas, é o que vai guiar boa parte da legibilidade da tua visualização ou a capacidade de alguém da audiência realizar tarefas nesses dados. Recapitulando, isso foi um passeio nosso então sobre os 4 usos do espaço em visualização de dados tabulares, né? O uso de espaço de posição para representar quantidades, para separar categorias e o uso de espaço para ordenar e alinhar as marcas que nós estamos usando para visualizar nossos dados. Espero que agora você comece a reconhecer em diferentes visualizações essas estratégias acontecendo nas decisões de designers com relação a esses 4 pontos, e aí a gente vai começar a exercitar também o uso disso na hora de criar visualizações, o pensamento sobre essas dimensões na hora de criar visualizações. Por esse vídeo, a gente fica por aqui. Até o próximo.